Tudo bem, meus queridos? Eu sou o Wesley Carvalho, estou aqui no canal de oração para a gente partilhar juntos algo que o Senhor colocou nos nossos corações. Tá? Antes de tudo, vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar. A nós aqui e a você que está nos assistindo. Senhor, nosso Deus e Pai, peço, Pai, que todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão conosco aqui, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. Que não seja eu, mas que seja a Tua palavra, que seja o Teu Santo Espírito. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor que conhece cada coração e sabe a necessidade de cada um. Senhor, nos abençoa em nome do Teu Filho, Jesus. Meus queridos, o intuito desse canal é abençoar pessoas. E não somente abençoar com palavras motivadoras, mas com a verdade da palavra, com a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero ler com vocês agora no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Repito, Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Amém. Meus queridos, essa palavra, ela é muito especial para mim por dois motivos. Primeiro, porque foi a palavra do momento da minha conversão ao Senhor. E segundo, pela profundidade do evento, o cenário todo envolvido, as situações para se chegar até este evento, onde Jesus diz uma palavra a um pai desesperado. Se vocês lerem, façam isso como lição de casa, o livro de Marcos, Jesus tinha voltado de Gadara, aonde tinha acontecido o milagre da libertação do chamado Gadareno ou Geraseno. E ao chegar no litoral, alvoroço de pessoas, ele logo é abordado por Jairo, que é conhecido por ser um homem justo e ser ali aquele que tomava
conta da sinagoga, do lugar. Jesus então ouve o pedido de aflição de um pai. Imagine vocês, eu sou pai, minha filha tem 6 anos de idade. Você vendo a sua filha definhar, a sua filha está muito enferma. Você está num mundo onde médico era uma coisa muito distante do que existe hoje, onde as maiores possibilidades de cura seriam através de medicamentos feitos com ervas, de cuidados, na sua grande maioria paliativos, na esperança de que aquele mal passasse. Imagine um pai e uma mãe vendo seu filho a cada dia mais doente, chegar a ponto de você querer fazer uma loucura. E a loucura de Jairo não foi outra do que ir ao próprio Senhor, aquele que já andava há muito tempo por Israel, mas que era visto com desconfiança, principalmente pelos religiosos. Mas o desespero de Jairo faz com que ele se aproxime do Mestre, aquele de quem ele ouviu falar que tinha curado a muitos, aquele de quem ele ouviu falar que tinha feito maravilhas. Jairo venceu todos os limites, porque o amor de pai o compeliu a isso. Jairo vai até Jesus. E justamente no meio de uma multidão. Jesus então pede que seja levado à casa de Jairo. E no caminho, multidão apertando, muita gente em cima, cada um com suas necessidades, cada um com suas questões particulares, outros por curiosidade, querendo ver Jesus fazer algum sinal miraculoso. Jesus sente alguém tocar na borda do talit, na borda da sua vestimenta, e ele para. Era uma mulher enferma, que foi curada imediatamente. O Senhor então se volta para aquela mulher, não esquecendo do que ele estava indo fazer, mas diante da prova de fé, diante do que aconteceu ali. Nosso tema não é essa mulher, também peço que vocês leiam em casa, acerca da mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus se detém por conta da fé dela, do milagre ali no meio da multidão. Enquanto Jesus falava, a pior notícia chegou. A notícia que ninguém quer ouvir. A notícia que é o final para muita gente. Acabou a esperança. A menina morreu. E a forma como é construído esse aviso é uma forma bastante incomum, bastante estranha, de uma franqueza muito grande da realidade que tinha acontecido, mas a nossos olhos do século XXI, uma forma muito seca, muito ríspida, muito dura. Por que você incomoda o mestre? A sua filha é morta, ou a sua filha morreu. Imagine, irmãos, vai no meio de uma multidão, correndo para salvar a sua filha, tendo Jesus como a sua última esperança, única esperança, na verdade. Imagine o baque desse homem, o baque da dor, da morte da sua filha. Mas Jesus nos diz, o versículo 36, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Em algumas versões, não temas crer somente. Irmãos queridos que estamos assistindo, a Bíblia fala mais de 300 vezes: não temas, somente creia, ou continue crendo.
ou continue confiando. Mas esse episódio tem algo de especial e de grave. Geralmente você recebe essa palavra, não temas, apenas creia, quando você está enfrentando dificuldades ao revés da vida, como por exemplo, uma falta de emprego, você não está colocado no mercado de trabalho, uma situação onde você tem que resolver um problema e você está ali caçando solução e pedindo ao Senhor de alguma forma. Até mesmo a doença, continue crendo, o Senhor vai lhe curar. Agora o limite natural aqui já tinha sido ultrapassado. Que limite é esse? A morte. Enquanto nós estamos aqui no mundo, enfrentamos batalhas, enfrentamos guerras, enfrentamos todo tipo de infortúnios, e com fé nós conseguimos tudo. Às vezes a tempestade é grande, mas o Senhor está no barco, a tempestade se cala a um comando dele. Mas e a morte? E quando os batimentos já cessaram, e quando tudo já parou, quando o calor da vida sai e o corpo está frio, é nesse cenário que Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Jesus então não permite que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E ele vai até a casa do chefe da sinagoga, aquele alvoroço de pessoas. A cultura do Oriente Médio, eles sofrem o luto e de uma forma expansiva, ainda mais o luto de uma criança. Isso é uma cultura milenar deles. Então Jesus vem, entra no meio do povo e diz: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A minha criança não está morta, mas dorme. Alguns riram, a Bíblia diz, rindo dele. Alguns outros podiam até ter resmungado. Agora nós não conhecemos a morte, não sabemos o que é a morte. Então Jesus, quebrando o protocolo, manda todo mundo sair. Ficaria somente ele, os discípulos que ele levou, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E entraram onde ela estava. Jesus, calmo e tranquilamente, pega na mão da menina e pede que ela se levante. E a menina se levanta. E Jesus pede que ela seja alimentada. Jesus pede que ninguém conte nada do que aconteceu ali. Algo praticamente impossível, já visto que as pessoas que estavam ali tinham visto a menina morta. O que eu quero, irmãos, que fique gravado aqui hoje, é que você pode estar vivendo uma impossibilidade diante dos homens. Você pode estar até muitas vezes morto, apenas sobrevivendo. Vivendo a sua vida como quem empurrando, se alimentando por comer, vivendo por viver, aliás, vivendo não, sobrevivendo. Mas a palavra que Jesus disse a um homem desesperado é essa: não tenha medo, apenas creia. Em algumas versões também diz: apenas creia em mim. 18 anos atrás, um pouco mais de 18, porque já fez alguns meses, quase 19 na realidade, existia um rapaz que tinha uma aflição de algo muito grande.
muito grande. A sede pelas coisas era gigantesca. Sede por descobrir o mundo, sede para poder descobrir o que eu queria. Já entreguei quem é o rapaz. Sede para poder ganhar todas as experiências, todos os prazeres. Mas havia um buraco muito grande, um buraco enorme. Na minha mente, muitas vozes diziam que eu pura e simplesmente podia esquecer, porque o meu caso era um caso perdido. Eu andava completamente atribulado de mente, de coração. Andava completamente alheio ao que era uma vida de verdade. Não que eu não tivesse pessoas ao meu lado, mas a questão era comigo. A questão era interior. E um dia, irmãos, eu entrei numa igreja e eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu tenho medo de dizer sim para Ti e não permanecer. No mesmo momento, irmãos, mas não teve demora de segundos, o irmão se levantou, ele ia tocar um louvor ali, e ele abriu a Bíblia justamente nesse verso, Marcos 5,36. Não tenha medo, somente creia. Sabe por quê, irmãos? O medo é uma das armas que o inimigo nos usa. Aliás, que o inimigo usa em nós, para que nós não entendamos e nem conheçamos aquilo para o qual nós fomos criados. Você sabia, você que está me ouvindo, que somente a sua alma vale mais que o mundo todo? A sua alma, somente. Você sabia que cada um de vocês foi criado em um plano e um propósito muito maior? Que Deus não criou nada em produção de série, apenas com um número para diferenciar e uma data para poder validar quando você foi criado? Você que está me ouvindo aí, você é um universo inteiro à parte. Diante de Deus, diante da realidade, diante de cada pessoa que você encontra, diante da sua consciência. Quando nós temos medo de viver, nós terminamos negando, acreditando nas mentiras do inimigo das nossas almas, de que as coisas não têm jeito, de que aquilo que me assola muitas vezes, aquela falta de propósito, aquela falta de identidade, aquela falta de alegria, que aquilo é algo que sou eu, e não algo que está me acontecendo porque eu estou passando por mudanças. Eu estou passando por um acúmulo de coisas na cabeça e que aquilo é algo que foi criado, mas que pode ser mudado. Não tenha medo, apenas creia. Creia no quê? Que você foi criado por um Deus eterno. Que você foi criado único e exclusivo, não há cópia de você no mundo, nem no passado, nem no futuro. Não há um outro universo, onde tem uma outra versão de você, vivendo uma vida diferente,
conquistando coisas diferentes. Não há. Você é único. E mesmo sendo únicos, nós caímos, porque foi nos vendida uma proposta de que nós poderíamos criar o mundo segundo a nossa visão. Um mundo à parte, como se fosse avatares, como se fossem versões minhas, onde eu podia criar e recriar o mundo da forma como eu gostaria que fosse. Nós caímos e gostamos da queda. Nós nos deitamos na escuridão, porque muitas vezes nós dizemos o que no nosso coração, é melhor não saber, é mais confortável. É melhor viver uma realidade à parte. É melhor viver dentro dos meus pensamentos, criando para que eu não pense na realidade da vida. E assim eu fujo da realidade. O fato de que eu preciso resolver algo na minha vida. E que esse algo não sou eu quem resolve. Essa mentira de que nós precisamos construir algo para poder fazer valer a pena, quando na realidade esse algo já foi construído em nós. Houve um que não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, que diminuiu-se, tornando-se como um servo, vindo a nós, vivendo as nossas dores, vivendo as nossas alegrias, vivendo no meio dos homens, mas sem pecado, para que através do seu sacrifício nós fôssemos perdoados. Esse buraco que há no peito fosse tapado e nele fosse criado um caminho para que eu possa entender quem eu sou a partir do propósito pelo qual fui criado, a partir do valor que me foi dado pelo sacrifício na cruz do Calvário e a partir da proposta acerca de um futuro que vem, um futuro de glória, de alegria. Não é o além-túmulo, é um futuro de transformação, essa esperança que foi garantida através da ressurreição do Cristo Jesus. Você, meu querido, essa noção, esse seu olhar, isso vai durar eternamente. E você individualmente estará diante do seu Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo da vida. Não tenha medo do mal. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de nada. Creia no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, os nossos valores são outros. A nossa realidade é outra. A nossa certeza é outra. Creia no Senhor Jesus Cristo e você não temerá nada. Nada. Não são as notícias de jornal que determinam quem você é. Não são as opiniões das pessoas que determinam quem você é. Não são as tendências de moda, não são os prognósticos dos homens, economistas, dos políticos, dos sábios, dos escritores que determinam quem você é. Decida não ter medo e crer no Cristo Jesus. E você vai descobrir quem você é, não a partir do que você pode fazer, mas a partir do que Ele fez por você. Não tenha medo, creia somente, porque há um projeto. Você não nasceu simplesmente para levantar, trabalhar, comer, dormir. Você não nasceu para ser uma peça na roldana do sistema. Não tenha medo de entrar de cara limpa. Não tenha medo de ver as coisas e olhar com a ótica do Cristo.
Qual que era a ótica aqui? A morte. O Senhor pode ressuscitar pessoas? Pode. Ele pode também não ressuscitar. Mas de uma coisa eu sei. Há um momento em que todos nós estaremos diante dele. E aí ninguém, ainda que tenha medo, vai poder correr e se esconder na falsidade, na mentira, nas criações da mente. Ninguém. Ninguém. Não tenha medo, somente creia. Não tenha medo, somente creia no Senhor Jesus. Com essa palavra, eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração. Não porque sou eu, mas porque é Ele. Então, meu querido, procure uma igreja onde se prega o Evangelho. Procure pessoas que falam do Evangelho verdadeiramente. Procure. Comece a andar com Jesus. Creia em Jesus e não se deixe ser levado pelo medo. Confia no teu Senhor. Não tenha medo. Apenas creia. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.